Nos últimos meses, tentei criar uma segunda fonte de rendimento, e quanto mais tempo passava, mais percebia que o problema não era a falta de ideias, mas sim transformar uma dessas ideias em algo que realmente desse dinheiro. E acho que foi aí que comecei a perceber a diferença entre querer ganhar mais dinheiro e construir algo que um dia realmente possa funcionar. Durante muito tempo, achei que a parte mais difícil seria encontrar uma forma de ganhar dinheiro extra, uma boa ideia, algo que funcionasse, algo que me permitisse depender menos de um salário. Mas quanto mais tempo passava, mais percebia que esse nunca foi o verdadeiro problema. Porque hoje em dia, ideias não faltam. YouTube, web design, revenda, afiliados, inteligência artificial. Se passarmos alguns minutos no YouTube, vamos encontrar dezenas de pessoas a falar sobre formas de ganhar dinheiro. E durante algum tempo achei que o segredo estava em encontrar a ideia certa, aquela ideia que ia finalmente mudar tudo. Mas hoje vejo as coisas de forma diferente, porque o problema nunca foi a falta de oportunidades. O problema era acreditar que existia uma oportunidade perfeita. Porque quanto mais procurava, mais percebia que estava a fazer a pergunta errada. Porque a questão nunca foi encontrar a ideia perfeita. A questão era perceber quanto tempo estava disposto a dar-lhe. E acho que foi aí que levei o maior choque, porque durante muito tempo achei que os resultados iam aparecer muito mais depressa. Quando vemos alguém com um negócio, um canal no YouTube ou qualquer fonte de rendimento extra, vemos apenas o resultado. Vemos apenas aquilo que já foi construído, mas raramente vemos tudo o que aconteceu antes. As horas, os erros, as tentativas que não resultaram e principalmente o tempo. Porque uma das coisas que mais me surpreendeu nos últimos meses foi perceber que quase tudo demora muito mais tempo do que imaginamos. E olhando para trás, acho que o problema nunca foi estar a trabalhar pouco. O problema era esperar os resultados demasiado cedo. Porque quando começamos alguma coisa nova, é fácil manter a motivação durante uma semana ou durante um mês. O difícil é continuar quando o entusiasmo inicial desaparece e os resultados continuam sem aparecer. Porque é nessa altura que começamos a questionar tudo. Se a ideia é boa, se estamos a perder tempo ou se devíamos simplesmente desistir. E hoje percebo que a maioria das pessoas não desiste porque a ideia era má. Desiste porque o caminho é muito mais longo do que parecia ao início. E acho que foi aí que comecei a perceber outra coisa. Durante muito tempo achei que estava à procura de uma segunda fonte de rendimento. Mas olhando para trás, acho que passei grande parte do tempo a construir coisas que ainda não existem. Porque quando comecei o canal não tinha visualizações, quando comecei a criar sites não tinha clientes, e quando tentei outras formas de ganhar dinheiro também não tinha resultados. Mas mesmo assim, continuei a trabalhar nelas. Porque hoje percebo uma coisa: quase nenhuma das coisas que tentei me deu dinheiro, mas todas elas me ensinaram algo. Aprendi a editar vídeos, aprendi a falar para uma câmara, aprendi a criar sites, aprendi a contactar pessoas, aprendi a lidar com a rejeição. E acima de tudo, aprendi a continuar mesmo quando os resultados não aparecem. E talvez essa tenha sido a maior surpresa, porque durante muito tempo achei que o progresso seria medido em dinheiro. Mas nos últimos meses percebi que a maior parte do progresso acontece quando ninguém está a ver. E acho que tudo isso me levou a uma última conclusão. Hoje acredito muito menos em talento e muito mais em consistência. Porque quando olhamos para alguém que já conseguiu construir alguma coisa, é fácil assumir que existe algo especial nessa pessoa. Mais talento, mais inteligência, mais sorte. Mas quanto mais tento construir as minhas próprias coisas, mais acredito que a diferença está noutro sítio. Porque quase tudo parece difícil no início, quase tudo parece lento no início, e quase tudo parece não estar a resultar. E é exatamente nessa fase que a maior parte das pessoas desiste. Não porque não são capazes, mas porque ainda não conseguem ver os resultados. E olhando para os últimos meses, acho que a maior coisa que aprendi foi que criar uma segunda fonte de rendimento é muito diferente daquilo que eu imaginava. Porque durante muito tempo achei que o mais difícil seria encontrar uma boa ideia. Depois achei que o mais difícil seria encontrar tempo. Mas hoje acho que o mais difícil é continuar. Continuar quando ainda não existem resultados. Continuar quando ninguém está a prestar atenção. Continuar quando começamos a duvidar se aquilo que estamos a fazer faz sequer sentido.
Porque a verdade é que na maior parte do tempo não sabemos se vai resultar. Não sabemos se estamos a perder tempo. Não sabemos se estamos a trabalhar na coisa certa. E mesmo assim, temos de decidir continuar. E talvez seja por isso que hoje admiro muito mais quem consegue manter-se consistente do que quem consegue resultados rápidos. Hoje ainda não tenho a segunda fonte de rendimento que procurava. Ainda não encontrei aquela coisa que mudou tudo. E a verdade é que nem sei se ela existe. Mas se há uma coisa que estes últimos meses me ensinaram, é que criar uma segunda fonte de rendimento não começa quando recebemos dinheiro. Começa muito antes disso. Começa quando decidimos aprender, quando decidimos tentar, quando decidimos continuar. Mesmo sem garantias, mesmo sem resultados e mesmo sem saber se vai funcionar. Porque olhando para trás, acho que o mais importante não foi aquilo que ganhei, foi aquilo que me tornei capaz de fazer. E talvez essa seja a parte que ninguém vê. Porque antes de construirmos uma segunda fonte de rendimento, temos que nos tornar na pessoa que é capaz de a construir.